Hoje vamos falar do maior destaque do século XXI. Imagina planejar uma viagem de férias diferente. Em vez de ir à praia, você compra ingressos para dar uma volta no espaço sideral. Essa é a proposta da SpaceX, empresa do bilionário de tecnologia Elon Musk, também CEO da Tesla Motors. No fim de maio, a companhia inaugurou uma nova fase da corrida espacial ao lançar a nave tripulada Crew Dragon em direção à ISS, Estação Espacial Internacional. É a primeira vez que a NASA lança astronautas ao espaço em parceria com uma empresa privada, e também a primeira missão em 9 anos em que o lançamento é feito a partir dos Estados Unidos. Antes disso, as naves espaciais usadas eram de origem russa, país que monopolizou a corrida espacial nesse período. Após 19 horas de voo, a Crew Dragon chegou à Estação Espacial Internacional sem intercorrências, com os astronautas americanos a bordo Bob Behnken e Doug Hurley. Um feito entanto para a SpaceX e para Elon Musk, de 48 anos, que passou de um adolescente tímido e nerd da África do Sul ao empreendedor polêmico de fama mundial, considerado por muitos uma versão real do super-herói Homem de Ferro. Diferente do que muita gente pensa, Musk não é norte-americano. O empreendedor nasceu em 1971 em Pretória, a capital da África do Sul, e foi o típico adolescente introvertido que gosta de games e livros. Foi pela leitura que aprendeu a programar sozinho e com 12 anos criou seu próprio jogo de computador, o Blaster, que vendeu posteriormente para a revista PC and Office Technology por $500. No game que está disponível, o jogador controla uma nave espacial e tem que destruir o cargueiro alienígena. É interessante notar que o jovem Musk já mostrava interesse pelo assunto, que tornaria hoje a figura central na mudança do cenário espacial no mundo. Em 1989, aos 17 anos, o futuro bilionário mudou-se para o Canadá e iniciou os estudos na Queen's University, em Kingston, Ontário. 2 anos depois, mudou-se para Filadélfia, nos Estados Unidos, onde se formou em economia pela Wharton School e em física pelo College of Arts and Science. Milionário antes dos 30 anos, foi quando ainda estava na Filadélfia em 1995. Musk criou a empresa que renderia a ele os primeiros milhões da carreira, a Zip2, fundada em parceria com seu irmão Kimball Musk. A ideia da companhia era oferecer a jornais online um guia de cidade baseado em informações na web. Apesar de parecer uma proposta simples em 2020, a companhia foi considerada inovadora na época. A Zip2 convenceu investidores e em 1999 foi comprada pela Compaq, uma grande empresa de computadores, no valor de $307 milhões. O atual CEO da SpaceX tinha apenas 28 anos de idade. Depois do guia de cidades para jornais, Musk ajudou a criar um outro grande projeto de sucesso. Em 1999, o empresário fundou a XCOM, companhia de serviços financeiros online. No ano seguinte, a empresa se uniu com a Confiant, empresa de transações financeiras que deu origem à famosa PayPal. Musk era o maior acionista e CEO da XCOM. Entretanto, devido aos desentendimentos com os demais líderes, foi destituído da empresa em outubro de 2000. Mesmo assim, continuou tendo posse de grande parte dos papéis da startup. Em outubro de 2002, a eBay comprou a PayPal por $1,5 bilhão. Dessa quantia, o atual CEO da Tesla recebeu $165 milhões. Apesar de ter sido expulso da empresa após brigas com o conselho, tudo indica que Elon Musk nunca se desligou emocionalmente da companhia de pagamentos online. No ano de 2017, o excêntrico bilionário recomprou o domínio da XCOM, que desde a sua saída em 2000 estava sob posse da PayPal. No ano de 2017, o excêntrico bilionário recomprou o domínio da XCOM, que desde a sua saída em 2000 estava sob o controle da PayPal. Em post no Twitter, Elon Musk chegou a agradecer a gigante dos pagamentos eletrônicos por vender a ele o domínio. "Tem grande valor sentimental para mim", disse Elon Musk. Atualmente, quem acessar a XCOM encontrará uma página em branco com um pequeno X no canto superior esquerdo da tela. Com $100 milhões da sua fortuna acumulada nos empreendimentos da Zip2 e XCOM, Musk fez seu sonho de infância se tornar realidade. A materialização do Game Blaster veio no ano 2000 com a criação da empresa Space Exploration Technology, conhecida pelo nome fantasia SpaceX. O objetivo, que teve seu primeiro passo alcançado no último sábado, era baratear os custos com viagens espaciais. Os foguetes Falcon 1 e Falcon 9 foram lançados pela primeira vez em 2006 e 2010. Em 2011, a SpaceX foi a primeira empresa a vender um voo comercial à Lua por meio do foguete Grasshopper, nave espacial reutilizável que poderia retornar à base após o lançamento. O primeiro passageiro será o bilionário japonês Yusaku Maezawa, e a viagem está prevista para 2023. Todas as 3 naves tiveram seus designs chefiados por Elon Musk. Já a Tesla Motors, fundada em 2003 pelos engenheiros Martin Eberhard e Mark Tarpenning, é uma companhia pioneira na fabricação de carros eletrônicos, de qual Musk foi um dos primeiros funcionários e investidores. O bilionário investiu cerca de $7,5 milhões na empresa em 2004 e virou presidente do conselho no mesmo ano e CEO em 2008. O primeiro modelo fabricado pela empresa foi o Roadster, um carro esportivo que rodava até 350 km em uma carga de bateria. Toda a tecnologia foi feita do zero, para não ter que pagar patentes de outras marcas. Em seguida, a Tesla lançou o Model S, que se tornou o segundo carro elétrico mais vendido do mundo, e o Model X. Em 2008, no primeiro ano como CEO da Tesla, ocorreu uma grande crise econômica nos Estados Unidos, considerada até então a maior desde a Grande Depressão.
A fabricante de carros elétricos e a SpaceX tiveram um fio de falirem, quando próximo ao Natal, Musk fechou um investimento de $40 milhões que salvou as empresas. Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, as empresas de Musk não deixaram de lucrar. Hoje, 3 anos após dar lucro pela primeira vez, o valor de mercado da Tesla atingiu $100 bilhões, ultrapassando o valor da Ford, General Motors, Fiat e Daimler juntas. À frente dessas duas grandes empresas inovadoras, Elon Musk ganhou notoriedade e fãs pelas redes, que passaram a compará-lo com o Homem de Ferro, bilionário e gênio da tecnologia dos quadrinhos. No mesmo ritmo em que ascendia nos negócios, Elon Musk colecionou polêmicas de todos os tipos. Vários funcionários da fábrica da Tesla em Fremont, Califórnia, em diferentes momentos denunciaram a empresa por racismo, machismo, homofobia, capacitismo, assédio sexual, intimidação, exploração de mão de obra estrangeira barata e até roubo de direitos de imagem. O conteúdo das denúncias era, no geral, o mesmo. Após sofrer algum tipo de preconceito dentro da Tesla, o funcionário não só era desacreditado, como demitido posteriormente. Em um dos casos, uma engenheira acusou a empresa de ignorar os relatos de assédio sexual feitos por ela e ainda pagá-la um salário menor que os demais funcionários homens da mesma função. Em resposta ao The Guardian, Musk disse por e-mail: "Nós tivemos alguns casos na Tesla onde alguém de um grupo pouco representado conseguiu um emprego ou foi promovido em meio a candidatos mais representados. E então decidiram processar a Tesla em $milhões porque eles sentiam que não foram promovidos o suficiente. Isso obviamente não é legal." Fora do âmbito das subsequentes denúncias de discriminação, o CEO da Tesla e SpaceX também já derrubou as ações da empresa, mais uma vez fazendo um simples tweet. Na manhã do dia 6 de maio, Elon Musk postou uma série de mensagens no Twitter, em que afirmava que os países da montadora estavam altos demais e que tinha planos para se livrar da maioria de seus bens físicos. Por volta das 12 horas daquele dia, as ações caíram mais de 11%. Em outras ocasiões, como na vez em que postou na mesma rede social que iria fechar o capital da Tesla Motors por $420 por ação, Musk e a Tesla chegaram a ser multados por $20 milhões cada. O CEO também foi afastado do conselho da companhia pela SEC, a CVM americana. As últimas declarações polêmicas do ex-adolescente nerd foram em relação ao isolamento social. Quando os Estados Unidos já contavam milhares de mortos, Musk qualificou as medidas de distanciamento social como fascistas e chegou a mencionar que a Tesla iria abrir sua fábrica na Califórnia, mesmo com as regras da região proibindo a reabertura. A fortuna de Elon Musk acaba de saltar para $174 bilhões de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg. Ela aumentou 25,1 bilhões de dólares, cerca de 150 bilhões na conversão atual, apenas nesta terça-feira, dia 9 de março, com a supervalorização das ações da Tesla, sua empresa de carros elétricos. Este foi o maior enriquecimento de Musk em um único dia até hoje. Agora ele está mais perto de Jeff Bezos, CEO da Amazon, a atual pessoa mais rica do mundo, que acumula $180 bilhões. Após muitas quedas, as ações da Tesla valorizaram cerca de 19,64%, passando a $673, o maior aumento em mais de um ano, adicionando mais de 100 bilhões no valor da montadora. Chefe e fundador da empresa, Musk é também proprietário de quase um quarto da companhia. Ele possui 241 milhões das cerca de 960 milhões de ações disponíveis. Durante 2021, uma época volátil na bolsa entre perdas e ganhos, a Tesla acumula um aumento de 4,35 bilhões. Em janeiro, a fortuna de Elon Musk chegou a valer 210 bilhões. Já a riqueza de Bezos caiu 10,3 bilhões no mesmo período. O ano passado foi desafiador para os bilionários de tecnologia. As empresas pareciam se beneficiar com a pandemia. Mesmo assim, as ações de muitas delas despencaram. A Tesla, que segundo analistas financeiros ainda deve levar anos para gerar grandes lucros, foi particularmente atingida, despencando mais de 35%. Nesta semana, os investidores aproveitaram a oportunidade para comprar ações na baixa. Com isso, elas dispararam. O preço das ações da Tesla também está vinculado ao Bitcoin, depois que a empresa comprou $1,5 bilhão deles em janeiro. A criptomoeda se recuperou drasticamente nos últimos dias, valendo $55 mil hoje. Mas e aí, já te contaram? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, vai deixando seu like, comenta e compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.